essa reconstrução da Ucrânia, ela passa por um cessar-fogo ali, né? Passa por um acordo, né? Muito se acredita a esperança na eleição do Trump, né? Só que o cenário hoje, né? As pesquisas lá nos Estados Unidos já mostram a Kamala Harris em liderança, né? Assim, um empate técnico, ou então até um pouco à frente. Bom, se não muda o comando dos Estados Unidos e mantém ali os democratas no poder, a tendência é que a Ucrânia continue sangrando junto com a Rússia, né? Como é que o Brasil ficaria aqui? Que oportunidade teria para o Brasil num ambiente desse? Até porque se escalar, né, para o que o mundo, né, para que quem analisa a geopolítica se preocupa, se escalar para uma terceira guerra, aonde o Brasil entraria nessa, né? Aí é aquela mesma questão da Venezuela, né? Como é que pode ser esse rumo para o Brasil? Como é que o Brasil vai aproveitar essas oportunidades, né? Entrar na região de conflito para fazer qualquer coisa, no momento, não é o caso. Nós precisamos continuar, nós precisamos manter os acordos que nós temos. O que nós temos com a Ucrânia? O que nós temos com a Rússia? E com os outros países? Procurar manter, né, sem solução de continuidade, esses acordos que nós já temos e até ver se tem algum espaço para entrar em outro nicho ou em outra área. É isso que a gente tem que fazer. Agora, quanto à eleição dos Estados Unidos, algum tempo atrás, quando você estudar política externa, a diferença entre republicano e democrata era muito pequena. Porque você vê que os Estados Unidos, ele mantém a linha. Então, como o Trump vai fazer para... às vezes tem uma criatividade muito grande e consegue descobrir uma forma de acabar com esse conflito. O que eu deduzo desse conflito é o seguinte: a Rússia pensou que ia ganhar muito mais fácil e não conseguiu, né? Fez uma estratégia de avançar em ampla frente, distribuindo todo o seu poder de combate numa ampla frente, um pouquinho concentrado em Kiev, mas em ampla frente, pensando que o governo ia cair. O governo, do outro lado, não caiu. A Ucrânia recebeu apoio rapidamente da OTAN, ela se manteve em posição, e a Rússia, como era uma frente muito ampla e dispersa, e com o apoio que a OTAN estava dando à Ucrânia, ela teve que reduzir sua frente. Saiu lá de cima da fronteira da Bielorrússia, da parte oeste, e se concentrou na parte sul e sudeste da Ucrânia, tá certo? E ali ela se manteve e, pelo jeito, ela... Nessa primeira fase da operação, que ela pensou que ia vencer em alguns dias, 15 dias, então ela se dimensionou em termos de logística, em termos de poder de combate, para que em 15 dias ela tivesse conquistado os seus objetivos. Ou seja, quando chegou no 15º dia, por exemplo, e ela não conseguiu, significa que ela atingiu o ponto culminante. E se não conseguir os objetivos, chegou no ponto culminante, é porque ela vai ter que dar uma retomada das operações, um realinhamento, um reposicionamento de força para poder depois prosseguir. Ela fez isso. Só que, pelo jeito, não prosseguiu. Ficou mais ou menos ali onde está, com algumas ações assim esporádicas ali naquela região de Kharkiv, se não me engano, e Advika, né? E o que a Ucrânia fez agora? Bom, eu quero diminuir o poder de combate da Rússia no sul. Então, eu vou fazer... Vamos ver na próxima semana, ou nas próximas 2 semanas, se a Ucrânia vai se manter ali dentro do território russo. Se ela se mantiver, se ela tiver força para se manter, e ela, para ter força, ela tem que ter poder de combate, tem que ter logística para se manter ali. Se ela tiver força para se manter, ela tem um excelente trunfo para forçar um acordo, porque vocês estão no nosso território, mas nós também estamos no seu. Tá? Se ela não tiver condições de se manter ali, ela vai retrair. No entanto, ela deu, digamos assim, um soco, né, no moral da Rússia. Desde a Segunda Guerra, que ninguém metia o pé dentro da Rússia. E ela foi lá dentro. Tá? Se ela tem poder de combate e logística para se manter lá dentro, ela terá um grande trunfo para uma negociação. Se não, ela retrai, de qualquer maneira, ela... digamos assim, causou um mal à Rússia, mostrou ao Ocidente que vale a pena continuar investindo nela, né, porque ela tem condições de prosseguir na guerra, e ela
o fato dela ter ameaçado a Rússia naquela direção, provavelmente a Rússia está transferindo tropas ali do sul para fazer frente ou bloquear ou expulsar a Ucrânia do território russo. Com isso, aquelas ações que estavam iniciando, a Rússia estava iniciando algumas ações na direção de Avdiivka e de, não sei se Kherson ou não me lembro o nome, Avdiivka e tem uma outra mais acima também. Provavelmente essas ações ofensivas russas, que não eram de grande profundidade, mas a Rússia teve que paralisar. Então a situação está lá assim. Dizer então que o Brasil tem condições de atuar em termos de projeção de comércios, nesse momento lá fica difícil. Mas se vier um acordo de paz... E outra coisa, eu não sei se o Trump vai parar a guerra de repente. Ele vai pedir alguma coisa do Putin. E o Putin vai ter que ceder alguma coisa. Dependendo do que ele pedir, se coloque no lugar do Putin. Ele começou uma guerra, ganhou muito pouco além do que ele já tinha, praticamente. Não que ele tivesse ocupado ali o Luhansk e Donetsk. Ele não tinha ocupado ainda, mas ele tinha um movimento ali interno muito forte e a soberania da Ucrânia naquela região já estava limitada. Só que ele começou uma guerra, invadiu e ocupou. Sim. Mas é muito pouco para ele. 2 anos de guerra, né? 2 ou 3 anos de guerra, só conseguir aquilo, isso enfraquece o Putin politicamente. Essa ação da Ucrânia em Kursk enfraqueceu politicamente o Putin. O Putin. Se você for basear no que sai aqui no YouTube, você tem gente dizendo que a Rússia está ganhando, que é assim mesmo, e tem muita gente dizendo que a Rússia está se exaurindo. Uma coisa é certa, quanto mais demorar a guerra, mais recursos a Rússia vai ter que empregar para se sustentar na guerra. E aí prejudica a sua economia. Outra coisa, joga a Rússia no colo da China. E a China vai fazer as exigências que quiser e que puder. E a Rússia talvez tenha que ceder. Da mesma forma a Índia. Nem tanto, porque a Índia não é rival da Rússia. A China, e muitos falam, tem uma aliança com a Rússia, ela não vai romper essa aliança. Mas o Xi Jinping não é incondicional. O Xi Jinping já falou há 1 ano e pouco atrás que Vladivostok não é só uma cidade, é uma província na Sibéria, grandezinha, ali na fronteira da Manchúria, né? Xi Jinping já falou que aquilo ali é chinês. Já falou publicamente e o Putin ficou calado. Significa que o russo está fraco. Tá? Então, eu não sei o que o Trump vai... A Kamala deve continuar mais ou menos igual, ou apertar um pouco mais ou um pouco menos, mas existem interesses do movimento globalista por trás do Biden e da Kamala. Né? Então, o que interessa para o movimento globalista é o enfraquecimento do Putin, e aí joga ele no colo da China, que não é uma potência mundial, a Rússia. Mas ela demonstrou que, estrategicamente, ela planejou mal a guerra e o seu exército não está demonstrando, nem a Força Aérea e nem a Marinha, tá? Aquilo que a gente esperava que fosse. Inclusive, a quantidade de navios russos que foram afundados ou danificados ou inutilizados no Mar Negro, a frota russa do Mar Negro está debilitada. E tudo não é com marinha da Ucrânia, que ela nem tem. É tudo com míssil lançado de terra e de avião. E drone. Então, a situação, o prolongamento da guerra e em que termos o Trump vai se posicionar, a Kamala deve continuar mais ou menos igual. É saber quanto tempo que a Rússia aguenta isso. Porque já é muito tempo. A Rússia, historicamente, ela mostra que ela é leniente. Mas uma coisa é você ter o seu país invadido numa guerra que você está lutando de vida ou morte. A outra é você ter invadido um outro país, tá? E você está indo gente do teu país, jovem, morrer lá na frente de combate. Diferente de você estar se defendendo. Com isso, dá para concluir que a Rússia está perdendo e o Putin está mais fraco? Eu acho que a guerra está num impasse. Perdendo não está. Né? Inclusive, em termos territoriais, ele está ganhando. Mas será que vai conseguir se manter lá? E se resolver por um acordo de paz, será que vai ter força para se manter lá? Quando o Putin retraiu de Kiev, eu pensei que ele fosse fazer uma ação em força para tomar Odessa. Porque se a Rússia tomar Odessa, todo o litoral da Ucrânia do Mar Negro estaria na mão da Rússia. E a Ucrânia se tornaria um país interior, sem comércio naval, marítimo.
Tá? Então, era um trunfo forte para a Rússia buscar um acordo de paz. Se a Rússia tivesse força, ela teria feito isso já. E não fez. Então, é sinal de que ela não está com tanto poder assim. Então, é uma guerra de desgaste em que, enquanto o Ocidente estiver sustentando a Ucrânia como valete, né? Valete do Ocidente, ela vai fazer para enfraquecer a Rússia. Porque, olha só, às vezes eu fico pensando, por que os Estados Unidos, desde lá da queda do Muro de Berlim, vem pressionando a Rússia na Europa Oriental? Né? Rompeu a cortina de ferro, que passava lá na Alemanha, né? Ali na Tchecoslováquia, né? E vinha descendo até o Adriático, né? Por que os Estados Unidos foram se projetando na direção da fronteira russa, enfraquecendo a Rússia? Se você... O que eles podem... Vamos enfraquecer a Rússia para deixar de ser uma ameaça na Europa. Porque muita gente diz assim, por que não pôs a Rússia na OTAN? Você que é o dono do pedaço, vai querer botar um cara que pode te dar um soco? Os Estados Unidos não iam deixar a Rússia entrar na OTAN de jeito nenhum. Então, mas a Rússia é forte. Então tem que enfraquecer, tem que neutralizar as condições da Rússia se projetar na Europa e na Europa Oriental, né? Através da Europa Oriental. E eles foram pressionando a Rússia até o momento que estão agora. Essa guerra está tão ruim para a Rússia que a Suécia e a Finlândia já entraram na OTAN. Então aquela presença da OTAN na fronteira russa, que era só ali onde tem a Estônia, ou Letônia, né? Que fica a 600 quilômetros de Moscou. Agora já toda a fronteira da Finlândia é OTAN. E a Finlândia está a 60 quilômetros de São Petersburgo, que é, se não me engano, é a segunda cidade, já foi até capital da Rússia, né? A Marinha Russa no Báltico, que tinha ali, ela podia navegar livremente até a Noruega e Dinamarca, agora ela já está toda cercada. Ela não sai ali de São Petersburgo, porque ela fica imprensada entre a Letônia e a Finlândia, que fecha ali o estreito. A Rússia está perdendo a guerra. No aspecto geopolítico. No operacional, estratégico operacional, ela está ganhando. Mas no geopolítico ela está perdendo. Mas não é questão de tempo? A Finlândia... Não é questão de tempo. Ela perder? Aí... Porque muita gente no início disse, a Rússia vai ganhar essa guerra fácil, não sei o quê, né? Eu não vou arriscar dizer, porque não tenho bola de cristal, eu não sei quais as condições internas na Rússia que tem em termos de poder militar de continuar sustentando essa guerra, né? Então fica difícil eu dizer, porque eu não conheço. Se ela tiver condições de sustentar essa guerra, ela vai sustentar na esperança de que com o Trump ele force o Zelensky a ir por um acordo de paz, mas você convencer um país a abdicar de seu território é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando ele... desmoralizante. Principalmente quando ele se sente com equilíbrio de força. Mas se ele se sentir muito fraco, aí ele não tem opção. Na realidade, aparentemente, está no impasse. Nem a Rússia tem condições de fazer operações de larga escala e nem a Finlândia. Nem a Ucrânia. Desculpe, nem a Ucrânia. Ô, general, olha só. O senhor explanou pra gente que se mantendo essa posição da Ucrânia dentro do território russo, fica numa condição de barganha boa para negociar. Porém, o Putin já deu declaração que se manter uma invasão no território russo, ele aperta o botão nuclear. Como é que fica isso? O que eu digo, é uma questão assim de uma aposta, né? Será que ele faz isso? Será que a China mantém um apoio que dá a ele, a Índia? Porque é uma decisão que ele não pode tomar assim unilateralmente. Ele tem que ver todos os atores envolvidos, né? E quais as consequências. Porque ele não vai apertar. Ele talvez usasse uma arma nuclear tática, que é diferente de uma arma nuclear estratégica. Uma arma nuclear tática. E aí ele vai estar dando razão a que os Estados Unidos entreguem à Ucrânia uma arma nuclear tática. E aí? É uma escalada. Né? Então nós estamos, essa terceira guerra mundial, nós já estamos vivendo a terceira guerra mundial. Há muito tempo. Só que não aliás, é uma acho formatação, né? O que eu digo é o seguinte, o mundo sempre foi um mundo de conflitos. Às vezes esses conflitos estão no campo militar e às vezes não estão no campo militar, mas ele é um contínuo, porque está sempre havendo disputa entre os países. Né? Então, não digo que a guerra seja constante, mas o conflito é constante. E ele chega à guerra quando o campo militar tem uma projeção,
maior do que no tempo em que está sempre apenas uma questão de conflito entre os países. Mas nós vivemos a Terceira Guerra porque nós temos conflitos militares em várias partes do mundo. Tá? Mas são sempre, digamos assim, ou valetes de uma potência ou não potências que estão se degladiando ali. Oriente Médio, né? Europa Oriental. Né? Nós estamos vivendo conflitos entre, às vezes até entre uma potência e uma não potência, mas entre duas potências nós não estamos tendo. Mas isso é uma corda bamba. Né? E essa é a famosa guerra híbrida. Isso.